Olá, boa noite. Sou a professora doutora Débora Pedrotti. Vou trabalhar a disciplina Escrita Científica esse semestre com vocês. A aula está começando agora, são 19 horas, agora 19 horas e 1 minuto. Vou esperar uns 10 minutinhos para ver se entra algum aluno, senão eu gravo a aula síncrona e ela fica à disposição para os estudantes depois na plataforma.
Então, vou dar prosseguimento à nossa aula de hoje, mesmo não tendo estudantes, a aula fica gravada, e aí depois os estudantes fazem um momento síncrono, assíncrono, e conseguem assistir aí a nossa aula. A gente também falar para vocês que eu estou à disposição também nos canais de atendimento, né, nos fóruns da disciplina também, podem ficar à vontade. Eu sou, então, a professora doutora Débora Pedrotti, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, tenho mestrado em Educação também pela UFMT e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Sou da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e é uma alegria poder, nessa noite, nesse semestre, trabalhar com a disciplina escrita científica com vocês. A escrita científica é uma escrita própria da academia. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender várias facetas da escrita científica. Lógico que é uma introdução e que aí, de repente, a gente vai aprender mais aí ao longo do curso também, mas é uma introdução importante para que a gente consiga passar pelo curso, fazer as nossas atividades programadas, participar de eventos, participar de congressos e também fazer a divulgação científica, que também é um dos elementos da escrita científica. Na aula de hoje, então, todos os professores sempre apresentam o plano de ensino, né, o plano de ensino da disciplina, que também vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Isso é importante que vocês olhem, não só o plano de ensino, mas também o projeto político-pedagógico, que está aí na página do nosso curso. Então, todos esses documentos são documentos importantes do nosso curso, do nosso campus e da Universidade Federal de Mato Grosso. Eles vão balizar a vida acadêmica de vocês agora, né, daqui para frente, e vem balizando também desde o primeiro semestre aí para as pessoas, né, essa disciplina já é dos outros semestres. Então, nós vamos tratar hoje aqui especificamente sobre o que é a escrita científica. Vamos trabalhar sobre ciência, conhecimento e pesquisa, que é algo importante, que a ciência é o que a gente estuda na universidade, a universidade é o local dos conhecimentos universais, mas esses conhecimentos foram construídos ao longo da história da civilização, e aí, por meio da escrita científica, eles foram sistematizados. A partir daí, a gente começa a compreender a importância da linguagem científica, da escrita científica. Também vamos, ainda na aula de hoje, trabalhar as diferenças entre linguagem comum e linguagem científica, com alguns exemplos, algumas questões que estão no nosso cotidiano e que a gente traz para a sala de aula para poder exemplificar melhor os conceitos aqui construídos. Uma outra questão que a gente vai começar a trabalhar hoje, e aí é o nosso pontapé inicial, para os tipos de textos acadêmicos. E aí vocês vão ver ao longo do curso que nós temos vários textos acadêmicos científicos, várias formas de escrever. Dentre essa forma, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o resumo simples, um resumo expandido, que é um texto um pouco maior, o artigo científico e o relatório técnico. O relatório técnico é um texto científico, acadêmico científico, bem importante para a formação de vocês, para a formação de forma geral na universidade, mas principalmente no curso de Ciência e Tecnologia no bacharelado. Então, quero apresentar para vocês o plano de ensino. Se vocês forem lá no ambiente virtual de aprendizagem, e daqui a pouquinho eu vou mostrar ele na apresentação aqui da disciplina, vocês vão ver que a gente tem o manual de ensino. No manual de ensino, tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês está lá no manual de ensino também. Então, é importante que vocês façam a leitura desse manual. O manual vai trazer. Eu vou até parar aqui e vou compartilhar
a nossa tela aqui da nossa disciplina, que eu quero ir mostrando para vocês aqui, passo a passo, tá? Então, essa é a disciplina escrita científica, deixa eu só voltar aqui na aba principal. Então, na nossa disciplina escrita científica, as nossas aulas serão todas as sextas-feiras, às 19 horas. As aulas são gravadas, duram em torno de 1 hora, e mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas provavelmente em torno de 60 minutos. Então, toda sexta-feira eu vou estar aqui esperando vocês, nas próximas sextas-feiras estarei aqui. Então, aqui a gente tem as informações gerais da disciplina, da escrita científica, que é importante que vocês vejam, né? Aqui temos o link para atendimento do professor coministrante, toda quarta-feira vocês têm um encontro com os coministrantes, e também temos o link aqui para o atendimento dos tutores temáticos, que são pessoas, né, profissionais que também fazem parte aí da educação à distância e que auxiliam vocês especificamente nas áreas temáticas que eles atuam. Então, fazendo aqui um passeio, né, pelo ambiente virtual de aprendizagem, nós temos aqui o manual de ensino. Então, no manual de ensino, vou tentar abrir, eu terei que, mais uma vez, para o compartilhamento, eu vou compartilhar aqui o manual de ensino. No manual de ensino, vocês vão ver que a gente tem aí uma mensagem de boas-vindas para os estudantes, tem a ementa da disciplina, a bibliografia básica, bibliografia complementar. A nossa bibliografia básica são 3 livros, né? Então, o Manual de Produção Científica, que é um livro importante para que a gente também faça leitura de livros. O outro é Ciência da Filosofia, a Publicação, também é um livro interessante para que a gente leia e vá se ambientando com a escrita científica. E o outro é o Guia Prático para a Redação Científica, publica em revistas internacionais. Então, as publicações são as formas que a gente vai comunicar o que a universidade, o que as nossas pesquisas vêm encontrando, os nossos achados de pesquisa. E isso é muito importante. E aí vocês vão ver que a escrita científica é que vai oportunizar com que a gente chegue e publique em revistas, publique livros. Então, aqui nós temos várias bibliografias complementares, que eu peço a atenção de vocês. São algumas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, a gente vai usar bastante essas normas técnicas que vão mediar aí a organização e a formatação das várias formas de se escrever cientificamente, tá? Temos várias aqui. A gente apresenta, então, um cronograma sobre a disciplina, o período que ela acontece. A nossa disciplina vai de 20 de outubro a 17 de novembro, então é importante que vocês se atentem aí aos encontros que nós vamos ter. Então, esse é o nosso primeiro encontro, vamos trabalhar a unidade 1, e vocês se conectam online, participam, interagem, e o estudante deverá recorrer, em caso de dúvida, aos docentes, no caso eu, dessa disciplina, a professora Débora, e aos tutores. Pois temos aqui a unidade 2, que a gente apresenta o material de estudo, temos também a descrição das atividades avaliativas, da atividade avaliativa 1, depois do encontro síncrono, que é importante que vocês, então, na semana que vem é o nosso segundo encontro síncrono, aí vamos para a unidade 2, consequente para a unidade 4, e aqui a gente tem informações sobre a avaliação, quanto vale cada avaliação que a gente faz, vai valer 8 pontos. O peso é sempre 1, e aí divide tudo isso, soma tudo isso, soma tudo isso, divide pelo número de avaliações que nós temos, né? E vocês vão ter, então, ao final, vocês têm uma prova regular,
depois também pode ter uma prova de apresentação. Então, aqui vocês ainda têm algumas questões importantes, como a gestão do tempo, a duração das avaliações, todas essas questões são importantes. Algumas questões que tem na educação à distância, vocês já viram isso na disciplina de introdução à educação à distância, uma questão é a questão da flexibilidade, né? Então, na educação à distância, a gente tem um tempo diferente, um tempo flexível, mas a gente tem que ter o compromisso em estar presente nas aulas, em fazer a gestão do nosso tempo. Então, nesse sentido, eu sempre peço para vocês que vocês, a cada semana, então, que vocês leiam o que tá colocado aí para essa semana, o que está preparado também para a semana e proposto, façam as atividades, para que a gente não deixe as atividades se sobreporem umas às outras. Aqui tem mais um pouquinho sobre os encontros síncronos, que a gente sempre sabe da importância desses encontros, e aí tem uma organização semanal que, né, é uma forma de organizar a semana que a gente traz para vocês. Então, vamos colocar, vou exemplificar na primeira semana, então. Então, a gente sempre traz a apresentação da disciplina e o plano de ensino, tem um vídeo aí apresentando o que eu gravei para vocês, apresentando a disciplina. Aí aqui a gente tem a questão do que vai ser trabalhado na aula de hoje. Vocês têm que participar dos encontros síncronos, é importante que vocês estejam na sala de aula, mas assim como é importante também que vocês leiam o texto base. O texto base, para essa disciplina, já está aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Vou voltar lá no ambiente, para que a gente consiga identificar aqui o fascículo da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina, nós estamos usando o fascículo que é de metodologia de pesquisa científica e educacional, do professor Carlos Henrique Tavares de Freitas, é um fascículo de 2019 e está no repositório EduCaps. O EduCaps é um repositório que a Universidade Aberta do Brasil tem, os materiais que são produzidos pela UAB, pelos professores que recebem bolsas, ficam disponíveis lá no EduCaps e é de uso para todas as pessoas, a gente pode usar, mas sempre tem que citar a fonte, é o que a gente está fazendo aqui. Então, peço que vocês leiam, né, a cada uma das unidades tem as questões colocadas aqui para vocês, eu peço que vocês leiam o fascículo, tem também uma biblioteca de ícones, onde tem reflexão, pesquisas e exercícios, saiba mais, sempre tem um vídeo, um texto, um artigo para vocês e as atividades em si. Então, o fascículo é importante, vai acompanhar a gente nesse semestre todo, e é importante que vocês se comuniquem com esse fascículo, que vocês façam uso do fascículo, isso é sempre importante. Deixa eu voltar aqui novamente para o ambiente virtual. Então, voltando aqui para o ambiente virtual de aprendizagem, então tem aqui o fascículo, o texto base, temos os fóruns de avisos, né, os avisos da disciplina, os avisos que eu vou entrar em contato aqui com vocês recebem, e hoje a gente vai trabalhar aqui essa unidade 1, que é a unidade que está prevista para hoje. Tem outras questões aqui, vocês têm as atividades avaliativas, ó, né, de todo esse semestre aqui, né, na duração da disciplina. Deixa eu parar aqui, compartilhar novamente o que a gente tem proposto para o dia de hoje, então. Então, para o dia de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com as questões que a gente sabe que são importantes, a gente já viu a ementa, então, é estudo da linguagem e da estrutura empregadas em resumos expandidos, artigos científicos, relatórios técnicos na área de ciências. Redação de resumo e artigo científico, como que eu faço um resumo, como que eu construo isso, e a gente vai fazer exercício nessa disciplina sobre isso. Emprego das normas da ABNT, que são aquelas normas técnicas que está lá na nossa bibliografia,
e em periódicos científicos da área de ciência e tecnologia, reflexões também sobre a pesquisa, a escrita e a pesquisa científica. Aqui nós já vimos lá, né? Então, tudo começa com a ciência. A ciência, segundo o dicionário Aurélio, é um termo derivado do latim scientia, que por sua vez se origina do termo scicere, que significa conhecer e aprender. Então, a ciência é uma forma de explicar e conhecer o universo físico e social. A gente fala que a gente está em contato com a ciência desde o início da nossa formação. Embora isso às vezes não é tão claro, esse contato ele vai se dando aí durante o nosso caminho, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, a ciência, ela vai se caracterizar por essa tentativa humana de tentar explicar racionalmente a natureza. Como que a gente faz isso? A gente tenta formular leis que permitam que a gente possa, né, fazer essa explicação da atuação humana também, né, no que se refere aí às questões da própria ciência mesmo, né? Que é esse espaço, esse ambiente social que nós estamos? Então, os homens e mulheres que constroem a ciência, ela é construída por homens e mulheres, eles tentam explicar fenômenos científicos, fenômenos da natureza, e isso se traduz em fenômenos científicos. E aí a gente tem as leis, né? Lei de Newton, outras leis aí, temos as lei de Mendel, e a gente então vai tentando caracterizar e escrever, né? E aí é uma escrita científica mesmo, de como que se dá a compreensão desse universo físico e social no qual nós estamos inseridos. Nesse sentido, a gente sempre fala da importância que é homens e mulheres estarem na ciência, fazendo pesquisa e cada vez mais aprendendo, ensinando também, mas a escrita científica ela é essencial para a ciência, porque há muitas descobertas que elas chegam até a população, né, por meio da escrita científica. Então, as pesquisas, os novos fármacos que a gente tem aí na medicina, todos eles estão descritos cientificamente, estão publicados em revistas, onde tem um corpo editorial, que essas pessoas, né, falam, ok, é isso mesmo, né, validam essa pesquisa. Então, a pesquisa científica, ela é validada, ela vem através de uma explicação que o ser humano quer, né, conhecer e quer entender. Então, vem desse entendimento que se tem do universo físico e social. E aí, o Pedro Demo é um autor que nós temos aí no ensino de ciências também, e um autor da educação. Ele fala que a ciência ela sempre vai seguir critérios. Então, a ciência é criteriosa. E esses critérios dizem respeito ao conteúdo da produção científica. Então, que conteúdo é esse? Como que tem que ser uma produção científica? Ela tem que ser coerente, tem que apresentar uma coerência, uma apresentação de uma argumentação estruturada e com ausência de contradições. Às vezes, a gente começa a ter contradições e aí você tem que refazer a pesquisa, pesquisar um pouco mais, se aprofundar em algumas questões. A ciência, então, ela tem que ter coerência, consistência. O que quer dizer a consistência? Ela tem que ter a capacidade de resistir às argumentações contrárias. Então, eu tenho um experimento, eu provei aquele experimento, eu escrevi sobre ele, mas agora eu tenho que ter consistência argumentativa para ir contra as opiniões ou outras pesquisas que provam coisas distintas. Então, ela tem que ter consistência. Não é
qualquer coisa, qualquer pesquisa, que a gente fala, olha, isso agora estamos produzindo ciência. Então, a ciência, ela tem coerência, consistência, originalidade. Na ciência, a gente sempre busca o novo, e não a repetitividade. Então, eu não faço e não construo documentos, né, e escrita científica a partir também do que já está posto. Eu até, sim, me utilizo, e a gente deve fazer isso, principalmente na graduação e no mestrado, também no doutorado, a gente deve se basear em autores que são autores que já têm pesquisas científicas sólidas, para que a gente possa fazer novas pesquisas e ter novos conhecimentos. Agora, a ciência também ela é objetiva, tá? Então, ela tenta reproduzir, ler e compreender a realidade assim como ela é, e não conforme os princípios do pesquisador. Então, alguns princípios, a ciência ela tem princípios éticos, e isso é importante, mas ela vai trabalhar com os dados, com os fatos que são apresentados ao longo da pesquisa, e não só com os princípios que o pesquisador acha que é isso ou ele acha que é aquilo. Então, não vai se trabalhar com achismo, e sim coerência, consistência, originalidade e objetivação. E aí a gente, para poder trabalhar com a ciência, com conhecimento científico, é a escrita científica, que é o nosso fazer nessa disciplina, a gente tem que compreender os diversos tipos de conhecimentos que tem. Então, a gente tem um conhecimento que a gente fala que é um conhecimento empírico, que Servo e Bervian falam que esse conhecimento empírico é um conhecimento do povo, que é obtido ao acaso, após ensaios e tentativas que resultam em erros e acertos. Então, algumas plantas medicinais ou algumas plantas comestíveis, eu achei importante trazer esse exemplo, as pessoas começam a utilizar, e aí elas vêm com o uso sistemático, elas conseguem perceber que chá de cidreira acalma a pessoa, e aí a ciência vem e prova que ela tem propriedades calmantes mesmo e relaxantes, né? Aí tem o uso, né? Vamos colocar o uso de salsa. Eu trouxe aqui o exemplo da salsa, que se utiliza a salsa nesse conhecimento empírico que a gente chama de senso comum, se utiliza a salsa para baixar a pressão, né? E aí, muitos conhecimentos científicos, eles advêm também desse conhecimento empírico. Mas esse conhecimento empírico, ele só passa a ser ciência se a gente considerar todos aqueles pontos que o autor, o Pedro Demo, traz para a gente, né? Que é a coerência e as outras questões lá que traz. Então, alguns conhecimentos que nós temos são conhecimentos que são transmitidos de geração em geração, fazem parte das nossas tradições, das tradições coletivas. Então, o conhecimento científico, ele vai balizar isso tudo. Vocês já devem ter ouvido falar assim, olha, não pode tomar leite, como que é? Comer manga e tomar leite, porque isso faz mal. Esse conhecimento é um conhecimento empírico, então é um conhecimento do povo, do senso comum, que foi construído na época dos escravos. Por quê? Porque os senhores de fazenda não queriam que eles consumissem leite. E como eles tinha muita manga à disposição, e aí acabava se alimentando muito dessa fruta, aí falava que não era que fazia mal. Mas você não tem comprovação nenhuma disso. E assim tem muitas outras e outras coisas, né? Algumas coisas a gente vê que acabam sendo e ficando parte da nossa tradição mesmo, e outras são questões que são passadas de geração a geração. Então, na minha família, a gente toma muito chá, mas minha avó tomava chá, minha bisavó, e até hoje, quando alguém fica doente, a gente sempre pensa em qual é o melhor chá, né? Já temos algumas pesquisas em ervas medicinais, em plantas medicinais que provam isso, mas lógico, né?
isso tem mais a ver com a tradição familiar do que com o conhecimento científico. O outro conhecimento que a gente tem é o conhecimento religioso. Ele vai se preocupar com as verdades absolutas explicadas a partir da fé. Então, o conhecimento religioso, ele não tem racionalidade, ele não é racional. O sagrado, ele se explica por si só. Então, algumas pessoas falam, na universidade as pessoas são contra o conhecimento religioso. Ao contrário, né? As pessoas são livres, e no Brasil nós temos a liberdade de credo. As pessoas podem se expressar a partir da sua confissão religiosa. Então, o conhecimento religioso, ele é explicado por divindade, né? A partir da religião, de valores religiosos, que são incontestáveis para algumas pessoas e indiscutíveis também. Então, o conhecimento religioso a gente respeita, mas ele não é um conhecimento que vem de um conhecimento científico sistematizado. É um tipo de conhecimento, assim como o conhecimento do senso comum, a gente tem o conhecimento religioso. Um outro conhecimento que a gente também tem é o conhecimento filosófico, que ele vai compreender os estudos da relação do ser humano com o seu dia a dia, sempre se preocupando com as especulações dessas relações. Lembra daquela frase assim, ser ou não ser, eis a questão. Então, isso tem a ver com esse conhecimento filosófico que a humanidade também construiu e ainda constrói, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele está sempre em transformação, em virtude da filosofia não possuir uma verdade fechada. Os estudos são sempre reflexivos, né, críticos, e são baseados no uso da razão para chegar a determinadas conclusões sobre fatos. Mas esse não é um conhecimento científico do que nós vamos falar e trabalhar aqui na disciplina. E aí, a gente vai para um outro conhecimento, que esse sim é o conhecimento científico, né? Que é aquele que vai ultrapassar os limites do senso comum, os limites de conhecer não só o fenômeno em si, mas as suas causas, as leis que geram e que explicam aquele fenômeno. Esse conhecimento, ele é passível e é necessário verificação, investigação. A gente utiliza o método científico para encontrar respostas para comprovação de leis que regem a relação entre sujeito e realidade. Aí aqui eu trouxe alguns, o Darwin, Marie Curie, o Einstein. Então, são cientistas conhecidos, né, mundialmente, e que trouxeram, construíram conhecimentos importantes e que até hoje são trabalhados, são a base de algumas ciências que a gente tem na universidade, na educação básica e também no ensino superior. Então, para que surge, então, a escrita científica, né? Como que a escrita científica, ela vem? Então, se nós temos o conhecimento empírico, que é o conhecimento do senso comum, temos o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico, a escrita científica, ela surge para poder comunicar as pesquisas e os achados científicos que vão ser baseados em evidência. Então, a escrita científica é uma forma de comunicação utilizada na produção e na divulgação do conhecimento científico. Vai se basear aí, lembrando novamente lá do demo, né, na clareza, na objetividade, na coerência e na impessoalidade. Ela expressa ideias fundamentadas em pesquisas, evidências e referências teóricas. Então, ainda hoje, quando nós vamos estudar física, a gente lembra, né, do Einstein. Quem não lembra do Einstein, né, da teoria da relatividade? Então, a gente utiliza essas referências teóricas ainda hoje, porque elas ainda estão válidas. Nós não tivemos nenhuma pesquisa que contradiz e que derruba os argumentos do Einstein.
e assim como outros autores, né? Então, a escrita científica, ela vai comunicar esses resultados do avanço da ciência. E aí, como que a gente vê aí, às vezes, nos veículos de comunicação, que aparece, que descobriu, lembra quando a gente estava na pandemia da Covid-19? A ciência trabalhou muito, os cientistas, homens e mulheres, trabalharam muito na busca pela vacina, até que se conseguiu uma vacina para combater a pandemia da Covid-19. Então, como que a gente ficou sabendo isso? Você tem artigos científicos publicados, e a gente tem artigos que publicam rapidamente, né? Agora, antes a gente tinha uma dificuldade maior, agora com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, isso ficou mais fácil também, a divulgação das pesquisas científicas. Então, a escrita científica, ela é um estilo de redação formal, clara, objetiva, e vai ser usada aí pelos pesquisadores para comunicar os resultados das suas pesquisas para a comunidade acadêmica. Então, ela sempre vai ser uma linguagem formal, padronizada, ela tem regra, né? Ela usa de conceitos e termos técnicos, tem uma estrutura lógica e a argumentação é baseada em dados científicos. Também se usa nas pesquisas científicas de citações e referências para fundamentar ideias, né? Então, citações e referências de autores e de pesquisadores que já pesquisaram sobre aquele assunto. Então, para fundamentar novas pesquisas, a gente se baseia nesses autores. Se evita muito na pesquisa a questão da subjetividade, embora a gente tenha alguma dificuldade nisso, somos seres humanos, né? Mas a gente evita a opinião pessoal, porque na pesquisa científica você tem que trazer o resultado da pesquisa, o resultado daquele pesquisador. Deixa eu só ver aqui que tem alguém querendo entrar. Oi, Jéssica. Oi, Jéssica. É Gérsica. Olá, boa noite. Jéssica, eu já comecei a aula, tá? Estou aqui desde 7 horas, então a aula vai ficar disponível aqui no ambiente virtual de aprendizagem para vocês utilizarem aí como vocês acharem melhor, tá? Então, continuando, a importância da pesquisa científica, ela vai promover a difusão do conhecimento, que é essencial que isso aconteça, vai garantir o rigor e a credibilidade à pesquisa. Então, essa escrita científica, ela vai ser rigorosa, vai ser metódica, vai ter regra, porque tem que ter, porque para a gente fazer uma escrita científica, ela tem que ter credibilidade. Ela vai permitir, então, a escrita científica, quando eu publico um paper, publico um resumo expandido, um artigo, eu consigo fazer o intercâmbio, a troca entre os pesquisadores. Então, o que eu pesquiso, o que o outro pesquisa, o que se pesquisa na Alemanha, o que se pesquisa nos Estados Unidos, esse intercâmbio é bem interessante. Contribui também para o avanço da sociedade e da ciência. Lógico que a pesquisa vai contribuir, porque ela vai melhorando todos os processos, as pessoas vivem mais agora, muito em função das pesquisas científicas, que também vem mostrando, a gente tem aí um número grande de doenças que antes ceifavam a vida de algumas pessoas, que agora a gente já está vivendo um outro tempo. Então, que é esse tempo, né, de uma vida mais longa, de uma vida... as pessoas vão viver mais tempo agora, né? Porque se tem muitas doenças que são combatidas, a gente sabe a importância das atividades físicas para poder manter a saúde, e tudo isso vem aí através dessa escrita científica, né? Aqui a gente tem um exemplo de escrita científica, ó. Na linguagem comum, a gente fala assim, a água ferve quando está muito quente, né? Então, falar, vou fazer um café, a água está fervendo, né?
Então, quando a água está fervendo, a gente fala, ela está muito quente. Na linguagem científica, a gente vai falar assim, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius sob pressão atmosférica de 1 atm. Então, que a gente come, aí a mesma coisa, é a mesma coisa que está falando nessa frase aqui, a água ferve quando está muito quente, cientificamente, essa é a descrição. Então, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando a água começa a soltar aquelas bolhas e se transformar em vapor, é porque ela está a 100 graus Celsius, e aí ela começa a entrar em vapor d'água. Então, isso é escrita científica, um exemplo bem simples, mas um exemplo que a gente utiliza, e vocês já devem ter visto bastante isso em outras, na vida cotidiana, né? A gente, às vezes, você vê algumas ações e você vai pensar naquilo tudo, e aí eu espero que essa aula sirva também para isso, para que vocês observem os fenômenos da natureza e consigam falar sobre eles através da escrita científica, ou por meio da escrita científica, né? Isso é importante. Aqui, então, vou trazer, para a gente ir finalizando a aula de hoje, e na aula da semana que vem a gente vai entrar mais nessa questão dos tipos dos textos acadêmicos científicos. Aqui a gente tem um resumo simples, que é uma síntese de um texto ou uma pesquisa. Geralmente, um resumo, ele se estrutura de 150 a 250 palavras, mas ele tem que ter, nessas palavras, tem que apresentar o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados e as conclusões de uma pesquisa. Na semana que vem eu vou falar mais sobre pesquisa e vou trazer elementos da pesquisa para vocês compreenderem de forma mais detalhada isso. Aí a gente tem também uma outra forma de texto acadêmico científico, que também é utilizado para divulgação científica, que é o resumo expandido. Então, se num resumo simples a gente utiliza de 150 a 250 palavras, no resumo expandido a gente vai detalhar mais esse resumo, e ele pode ser de 2 a 5 páginas, dependendo do lugar onde se quer publicar, ou dependendo do evento onde a gente quer também apresentar e publicar o nosso trabalho. Também tem que ter introdução, metodologias, resultados e referências, assim como no resumo simples. Já um artigo científico, ele já é um texto mais completo, é uma forma da gente relatar a pesquisa de forma com mais robustez. Então, ele vai trazer um texto completo com o problema de pesquisa, os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada na pesquisa, os resultados e a discussão que o pesquisador fez. Ele geralmente vai ser publicado em revistas, em anais de eventos ou periódicos. E aí, a gente utiliza bastante na graduação o relatório técnico ou ainda o relatório de pesquisa. E aí, esse relatório técnico ou relatório de pesquisa, ele é um documento descritivo dos procedimentos, das etapas e resultados de uma investigação científica. Vai também trazer os contextos institucionais que essa pesquisa foi desenvolvida. Vamos colocar aqui no caso, se a gente desenvolver uma pesquisa, vai ser no contexto da Universidade Federal de Mato Grosso, no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou no laboratório, em que laboratório que ele foi desenvolvido. Nós temos vários laboratórios aqui no campus de Várzea Grande, ou ainda num contexto de extensão universitária, que é uma outra forma também, que a gente pode fazer relatório técnico ou relatório de pesquisa. Então, a gente tem esses textos, de comunicação científica que são importantes, que a gente trabalhe, são textos que a gente vai falar um pouco mais sobre eles, vamos tratar sobre eles aí ao longo da disciplina, e vocês vão fazer uso da escrita científica durante toda a faculdade. Então, essa é uma disciplina essencial, importante,
E aí, nesse sentido, eu fico triste que vocês não estão aqui na aula para que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar e refletir, porque isso também faz parte do método científico, o diálogo, a reflexão sobre os pontos que são colocados. É sempre importante que a gente consiga dialogar com os diferentes. Então, seria muito importante que vocês estivessem na aula e que a gente tivesse podido conversar, mas eu tenho certeza que na próxima aula vocês vão estar aqui comigo e a gente vai discutir aí questões importantes para a escrita científica e para a formação de cada um e cada uma de vocês. Eu me despeço por aqui, desejo um bom final de semana e até a semana que vem. Obrigada. Me coloco à disposição ao longo da semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem em dúvida, entrem em contato comigo, com os coministrantes, com os tutores temáticos também. É importante que a gente faça as atividades propostas para essa semana. Um abraço, boa noite.